mental ou astral. Sinta completamente livre da Hoje a gente vai falar sobre toda a humanidade. Hoje é dia 20, né? Hoje o negócio é. Opa, prepara aí, meu Deus. Hoje é o dia 16. Eu lembro de você. Ah, certo. Eu lembro. Ah, pode começar? Se o senhor quiser. Gente, boa tarde. Boa tarde. Desculpe pelo incômodo, né, do atraso, mas vocês viram que está caindo chuva. Sim. Mas vamos assim, hoje coincidiu, né? Quer dizer, ou não, né? Que é um tema assim que o povo tem discutido muito essa semana, né? Que é a questão da data limite, né? Não é isso? Sim. Né? E nosso irmão Chico Xavier comentou, né? Em 1939, é isso mesmo? 71? Não, foi antes. É porque 71 acho que divulgaram, né? Mas eu acho que ele comentou numa entrevista antes. Mas depois vocês olham, não tem problema. Porque é uma contagem, né, que ele fez. Não, deixa eu ir. Tem uma história dessa aí. Alô. E assim. Melhorou? Agora tá bom. Agora tá bom. Viu? E nós íamos, né, fazer realmente um trabalho, né, do curso, né? Mas aí tocaram assim, pai, tu podia ter falar sobre essa questão da data limite. Antes que o dia acabe, todo mundo suma, né? Não é assim? Se a data limite é hoje, então pode-se dizer que até o final do dia, todo mundo pode tomar um chá de sumiço. Qualquer coisa pode acontecer. Oi? Qualquer coisa pode acontecer. Eu fico onde, meu filho? Ah, onde o senhor quiser. Aí tá. E aí, assim, realmente me instigou a falar sobre isso, né? E aí eu disse, hoje o negócio lá vai ficar pequeno. Data limite. Em julho de 1969, o homem chegava à Lua. Começava ali um período de 50 anos, prazo este que, segundo Chico Xavier, funcionaria como uma moratória para a humanidade do planeta. A revelação. Em 1986, Chico contou ao seu amigo Geraldo Lemos, também escritor, o que os espíritos haviam lhe revelado. Diz que no momento que o homem saiu do seu planeta para se aventurar no espaço, o Cristo Jesus, em reunião com seres celestiais, teriam determinado um prazo de 50 anos para a humanidade. Condições da moratória. Neste período, a humanidade não poderia entrar numa terceira guerra mundial, sob pena de sofrer graves consequências, onde a natureza seria implacável e se voltaria contra o homem. Divisões das terras brasileiras. Em dando à humanidade vazão aos seus instintos primitivos, o que levaria a natureza a se voltar contra o homem, os países do hemisfério norte seriam todos devastados. A ONU invadiria nosso país e o dividiria em 4 partes distintas entre os sobreviventes, formando assim 4 nações. Nós brasileiros ficaríamos com a 4ª parte, que seria o Sudeste, somados a Goiás e o Distrito Federal. Juntamente com os canadenses, os americanos e os mexicanos ocupariam a região norte do país. Já os europeus ficariam com a região sul, os russos no nordeste, ao passo que os asiáticos ocupariam o centro-oeste brasileiro. Finalmente, a paz. Depois das grandes catástrofes, todos os povos sobreviventes agora estariam juntos no Brasil, promovendo grande troca de informações, cultura e convívio. Começaria então uma nova era para a humanidade, onde o futuro dependeria única e exclusivamente deles mesmos. Ultrapassando a moratória. Se neste período a humanidade não entrar em guerras de grandes proporções mundiais, os ganhos seriam enormes. A ciência avançaria trazendo curas para as doenças
descobrindo meios de energia sustentáveis e até mesmo a fome seria erradicada. Contatos com os extraterrestres. Chico também teria dito que, uma vez a humanidade vencendo este prazo, abririam-se portais para contatos com seres celestiais, trazendo assim grandes avanços para a humanidade na área do conhecimento científico e tecnológico. A humanidade poderá ter finalmente revelados muitos dos segredos até então ocultos. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro
talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer. Assim, gente, independente de qualquer coisa, tem que se olhar de forma espiritual, que foi dito, não é isso? Nós temos batido nessa tecla já há algum tempo, porque, independente, né? Porque houve, assim, alguns especialistas, irmãos encarnados, né? Que acharam muito, assim, forte a forma que nosso irmão colocou. Vocês pegaram alguma coisa nesse sentido? Hein? Que outros irmãos... Oi? Outros irmãos, né, disseram assim, olha, como é que a natureza vai criar situações, né, de tufão, terremoto, erupções de vulcão, coisa do tipo, como se fosse uma ideia de vingança. Mas não é, né? E aí tem alguns irmãos que discordaram, né, da forma como ele colocou. Eles entendiam que necessariamente a partir dessa data as coisas iriam ganhar um novo rumo, um novo sentido, tá? Mas assim, algum de vocês discordaram de como o Chico colocou as coisas? Então vamos entender que vocês concordam com ele, não é isso? E não com a ideia só de que realmente foi colocado. Olha, assim, em resumo, né? Chico colocou que caso a humanidade, né, depois que pisou na Lua, irmãos, né, de outros planetas, de outros orbes, entenderam que a humanidade deu um salto. Esse salto deu um sentido muito grande e evolutivo. E que a partir daquela data, até 50 anos, não foi isso? Me corrijam, gente, que às vezes a memória de velho é um negócio bem complicado. E aí o que acontece? A partir daquele ponto, até 50 anos, que a data, né, ela finda hoje, né, necessariamente, não tivesse uma terceira guerra nuclear, que a humanidade iria avançar, né? Aí, eu acho que foi essa semana, foi os Estados Unidos e Irã, foi Irã? Foi Irã? Estava pegando farpa, não foi Irã, meu filho? Pegando farpa, né? E aí dizendo que também tem o outro, parecendo até que é uma coincidência, né? Perto da data, né? do limite. E aí, a espiritualidade, viu, Miguel? Sim. Tinha pedido para dar mais uma oportunidade à humanidade. Não foi nada de meteoro ainda, não cheguei lá no meteoro, não. Foi. E aí o que acontece? Realmente houve essa contagem, né? Do momento em que o homem pisou na Lua até a data de hoje, né? Que a humanidade teria que estar dentro de um processo evolutivo, porém espiritual, certo? Não falou material, falou espiritual. Aí, consequentemente, as coisas iriam caminhar também nesse sentido. E aí o que acontece? Durante esse tempo, sejam sinceros, você acha que a humanidade conseguiu evoluir espiritualmente? Eu não estou falando materialmente. Espiritualmente? Quem falou eu acho? Eu acho que não. Ah, eu acho que não. O que mais? Eu acho não. Eu acredito que conseguiu. Porque se não tivesse conseguido, muitas outras coisas teriam acontecido, inclusive a Terceira Guerra Mundial. Certo. Mais alguém? Também acho que está evoluindo? Tá. Quem mais? Não chegou aqui, deveria chegar, né? Oi? Está evoluindo. Tá. Mas não... Ah, desculpe, meu filho. Porque eu entendo que está evoluindo materialmente, mas espiritualmente não há lacuna a ser preenchida. Pronto. Assim, bem sinceramente, quem falou assim que entende que está evoluindo espiritualmente, por que chegou a essa conclusão? Quer o microfone? Ó, eu posso falar, mas eu não consigo o microfone não. Eu falo alto. Ó, Papi, o que eu percebo é o seguinte.
existe muita coisa positiva acontecendo nas mentes humanas. Porém, o que se evidencia mais são as coisas negativas, os atos negativos. Esse é o que eu posso perceber e é o que eu posso sentir. Agora, vamos refletir, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque depois o pessoal casca o couro em mim, não sei por que isso. Observem, nós estamos falando a nível espiritual, não é isso? Sim. Refletindo nossa condição de entendimento, por que a humanidade não conseguiu alcançar até 10% da sua capacidade, já que houve uma evolução por parte espiritual? Porque é um reflexo, certo? E por que a humanidade ainda está ligada a 8% da sua capacidade? Olha, é aquela coisa assim que... por isso que a gente diz, gente, a gente vai ter que refletir. O que a gente está aqui, gente, analisando, né, é justamente coisas que, às vezes, a gente não consegue entender completamente. Uma coisa é eu entender a coisa parcialmente, outra coisa é eu entender completamente. Porque, independente do que às vezes se fala, cabe a gente, às vezes, parar para tentar entender o que está se colocando. Então, por exemplo, naquela época, quando o Chico Xavier comentou sobre essa questão, já se tinha um vislumbre de futuro, que a gente pode dizer que é hoje, não é isso? Sim. Ele, naquele tempo, né, passado, ele via hoje como futuro, não é assim? E o presente dele, ele estava relatando aquilo, não é assim? Aí o que acontece? Imagine que seres, né, evoluídos de outro orbes, que também tem essa condição de espaço-tempo, vir para a Terra e pedir para que desse mais um tempo para a humanidade. Por que eles fariam isso? Eles acreditam na humanidade? Bom, sim. Mas por que eles diziam assim, olha, dê mais um tempo a eles, que eles vão precisar? Por que eles falaram isso? Vocês já perceberam que, às vezes, você vê uma pessoa morta no chão, desculpa, desencarnada, para vocês, independe agora, passa, olha, está se criando uma indiferença um com o outro. Se a gente for analisar dessa perspectiva, está havendo uma evolução espiritual? Se a gente tem que olhar para o outro como igual e dentro de uma condição coletiva, gente, vocês estão entendendo as coisas ou não? Porque assim, individualmente eu digo que talvez, muitas pessoas evoluíram espiritualmente, sim. Evoluíram, sim. Mas individualmente, o que a espiritualidade maior fala não é individual, é coletiva. Então, por exemplo, se você não faz seu papel dentro do seu destino, você está contribuindo com o coletivo? Não. Porque você está, vamos dizer assim, à margem do que necessariamente poderia contribuir com o coletivo. Aí entra várias questões, né, que nós vamos entrar, porque o negócio hoje vai esquentar. Então assim, gente, tem coisas que, dentro de um ponto de vista, foram implantados em vocês, e vocês acreditaram. Oi? Isso. Aí assim, a gente vem trabalhando com questões, né, para reflexão, lembram? A gente não está aqui para brigar, para dizer, não está aqui para isso não. A gente está aqui para refletir. Então, o que é que acontece? Diante de tantas coisas que vem acontecendo, a gente precisa parar para pensar assim, poxa, realmente evoluiu, eu consigo falar com uma pessoa, né, lá no outro lado do continente, né, estando aqui, aquela coisa toda, sim, ótimo. Mas se a gente se perceber intimamente o que foi que a gente conseguiu alcançar ao longo desse tempo. Que olha só, assim, não é que a gente está falando nada assim a ponto de apontar para ninguém não. Mas, ultimamente,
a gente tem percebido que as pessoas estão entrando num processo de depressão muito rápido. Aí leva você a pensar o quê? Você construiu uma identidade material condizente e esqueceu a espiritual. Aí o povo lá em cima está chamando o quê? Casca vazia. Porque a essência não foi trabalhada. Houve uma identificação muito maior materialmente e deixou de lado o espiritual. Aí chega um ponto da sua vida que seu destino está todo torto lá, né? Todo fora do contexto, como falam. Vai entrar em depressão. A questão toda é essa, né? Porque assim, olha, os irmãos espirituais, e junto com o nosso irmão Chico, né, que fez essa colocação, eles já entendiam que necessariamente a humanidade ia trilhar um caminho dessa forma, né? E aí chamou a atenção, naquela época, para a importância de ter um olhar espiritual para questões materiais. Será que vocês conseguem se posicionar nesse sentido? Me permita fazer um caso, porque eu venho estudando um pouco esse tema e tive a oportunidade de ter acesso a algumas informações. Eu tenho um certo resumo, se eu puder fazer. Tá. Quando o Chico Xavier faz a leitura 50 anos atrás, falando a respeito, né, desse prazo que foi feito a partir de reunião, né? Isso. Tudo isso é verdade, né? Foi feito e tal. Eu percebo o seguinte, as informações que me chegaram é que existe uma guerra no astral, né? Ah, sim, um conflito. Isso. E que os irmãos, né, mais, digamos assim, com a capacidade de leitura desse momento histórico que a Terra está passando, né? E percebendo a nossa incapacidade de fazer frente a determinadas questões, eles estão fazendo essa depuração desse extrafísico, inclusive eliminando os umbrais. Me corrija se eu estiver errado. Eliminando? Depurando o extrafísico e, consequentemente, eliminando essas regiões umbralinas que a gente conhece como região umbralina vinda do espiritismo, né? Esse termo. Então, o que eu quero dizer para o senhor é que existe, por parte desse processo de evolução espiritual, uma ação que é nossa, interna e voluntária, né, a partir da percepção da própria pessoa. Ou seja, ela consegue, usando o termo do espiritismo, ela é levada a fazer, ou ela é impulsionada a fazer uma reforma íntima. Certo? O processo de reforma íntima, utilizando a terminologia espírita. Só que a gente sabe, e o senhor coloca nas suas palestras, que o ser humano está com 2 fibras de DNA, né? Isso possibilita uma incapacidade de uma leitura espiritual mais ampla. Consequentemente, a gente está ainda muito aquém do que a gente poderia ter em termos de percepção da realidade. Certo? Então, existem 2 forças atuando. Uma força que é uma força que a gente está buscando a cada dia, essa palestra, os livros, as reuniões, estão possibilitando um crescimento pessoal, né? Um burilamento, uma provocação por parte do próprio espírito para que ele de dentro para fora ele consiga se melhorar, evoluir espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, por a gente não ter essa capacidade de fazer uma leitura mais ampla, existem os irmãos que estão fazendo essa depuração do ambiente. Então, aí vem a minha síntese, né? Eu acreditava no seguinte, que essa ação externa, juntamente com esse crescimento pessoal provocado por esses fatores que eu, em resumo, coloquei aqui, poderiam culminar nesses 50 anos numa espécie de ambiente mais propício para que a gente desse esse salto para essa nova era. Certo. Entendeu? Então, partindo do pressuposto, para finalizar, partindo do pressuposto de que a gente está tendo ajuda
nesse processo, para chegar nessa consciência que o senhor está querendo colocar para a gente aí, eu acho que essa evolução provocada por nós mesmos seria uma busca não muito, digamos assim, possível de ser realizada nesse momento, sem a ajuda desses irmãos dessa depuração externa. Certo. Ó, não, desculpe. Eu vou monopolizar aqui, eu não quero isso. Não, ó, gente, é porque assim, hoje a gente está um pouquinho apertado porque teve um imprevisto, né? Mas é uma coisa que a gente pode combinar e vir com tudo, né? Ó, você ter a condição de perceber tempo e espaço não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa complexa, né? E na medida em que as coisas, né, elas vão caminhando no sentido espiritual, você consegue ter acesso, como o irmão falou, né, a ter acesso. E aí entra aquela questão, né, que às vezes a gente bate um pouquinho a tecla, né, que a gente diz assim, ó, nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais, não é assim? Pronto. Aí a gente tem que entender isso realmente de fato, né? Aí outro dia eu vi uma frase, foi um negócio do cartão que estavam colocando, né? Que você pode ser especialista no que for, mas quando você for falar com outra pessoa, converse de alma para alma. Vocês chegaram a ver esse negócio? Não é isso? Pronto. Não é isso? Ele fala, é como manejo você pode, você tem como... Você pode ter todas as técnicas, isso, né? Isso. Mas quando tocar em outra alma, que seja de alma para alma. Isso, em resumo, né? Aí observem, vocês já perceberam que necessariamente isso nunca existiu? Se você disser que existe, tem algum equívoco aí. Você deve estar lá no limbo, com um brau junto, alguma coisa lá. Gente, porque se de fato isso tivesse acontecendo, certas coisas não aconteceriam. Se vocês estão entendendo o que eu quero chegar. Então, quando a grande reunião daquela época, que existiu de fato, Chico Xavier, né, participou, do jeito dele, né, participou, teve aquela coisa toda, a ideia era construir esse tipo de sentimento. Mas quando você lê uma coisa dessa, passa assim como uma ideia, assim, poxa, realmente isso é legal, mas vocês praticam isso? Não. Se vocês não praticam, está tendo efeito de ação? Não. E aí, voltando assim, para novamente, quando eles pediram colocar, né, a ideia, está havendo evolução espiritual? Se eu não estou exercitando, gente, como é que está havendo evolução espiritual? Por exemplo, se eu te magoar, você me perdoa? Ou você fica primeiro aquele negócio, né? Aí depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu irmão, daquela vez que você me magoou, eu te perdoei, ó. Mas não corre mais não. Hã? Mas não corre mais não. Aí você fala assim, Pai Antônio, você está falando o que mesmo? Digo, gente, às vezes, aquela questão que tem que cortar na própria carne é verdadeira. Ou, quando o remédio é muito amargo, mas é necessário, nem todo mundo está preparado. Não é verdade? Então, falar dessa data limite é uma coisa assim, um pouco agora, para a gente refletir e não para discutir. Porque o olhar de vocês ainda está totalmente mergulhado em questões materiais. Aí você olhar para esse tipo de situação, data limite, e fazer uma explanação, ótimo. Tem efeito? Tem. Mas o que a gente está chamando a atenção aqui é outra coisa. E aí vamos começar a falar de que, de fato,
Vocês estão na terra azul ou na terra cinza? Certo. Aí tem aquela não, eu não concordo com o Pai Antônio, tudo bem. Não tem problema. Olhando dentro de um aspecto, tempo e espaço, algumas pessoas conseguiram evoluir e entender o aspecto da coletividade. Sim. E vocês acham que essas pessoas estão aonde? Exatamente. E aí o que acontece? Calma, Flamindinho. O que acontece? Tem gente que vai discordar de mim e não tem problema. Porque, como na própria época também de Chico, discordaram dele. Mas, necessariamente, essa ideia do que foi construído naquele tempo até alcançar o tempo de hoje tem todo um sentido. Se tem assim, vamos dar a oportunidade da humanidade mostrar a sua melhor condição. Porque, às vezes, mesmo a gente tendo uma certeza de que as coisas não vão caminhar para aquele sentido, existe uma pequena esperança de que as pessoas mudem dentro do processo de caminhada. E aí, dentro dessa caminhada, vai existir essas questões que comentaram aqui. Evoluiu, mas tem certas coisas que precisariam melhorar mais ainda. Ajuste, né? Oi? Ajuste. Porque, olha, gente, é só vocês parar para refletir. Não é uma coisa difícil. Porque a própria espiritualidade, ela coloca situações para ver se você realmente mudou. E quando a gente observa, não houve uma mudança de fato. Houve uma impressão de que eu melhorei ou eu mudei. Impressão, não é certeza. Porque assim, eu consigo sustentar essa impressão até um determinado tempo, mas não além dele. O limite dessa ótica é material. Exatamente. Aí a gente volta de novo para os 8%. Será que se realmente tivéssemos evoluído espiritualmente, estaríamos ainda ligados à concepção de estar desenvolvendo só 8% da nossa capacidade? Aí você, gente, a chamada da atenção não é para dizer quem está certo, quem está errado, você, não é isso, é para nós refletirmos. Porque vocês vão continuar vivendo vidas repetidas sem perceber. Não, porque, minha filha, repete, bonitinho. Só que assim, Antônio, você não tá ficando doido, não? Tá bom. Eu tô ficando doido. Mas, se a gente for parar para analisar, tem pessoas aqui que já estão pegando esse negócio. Não tem a impressão de que a gente já passou por isso aqui? Déjà vu, né? Sim. Não, déjà vu. Mas a impressão que a gente... Poxa, eu tenho uma noção que isso já... Pronto. Aí o que a gente traz como elemento de entendimento, que não é a primeira vez que eu estou falando isso com vocês. É a 11ª. Então é muito tempo. Não acha que foi ontem ou... Não, é muito tempo. Então o que acontece? Esse estado de repetição que vocês acabam incutindo na vida de vocês é uma coisa que realmente está ligada à ideia da condição de não evolução espiritual. Porque se eu estou repetindo o tempo, demonstra o que para mim? Lembram? Antes que eu vá? Se eu não percebo os detalhes, eu saio daquele movimento de repetição? Não é isso? Quando ela entendeu o seu destino, o que foi que aconteceu? Ela evoluiu. Vocês lembram, gente, desse filme? Sério, pegaram essa condição do que existiu, que ela acordava no mesmo horário, a irmãzinha falava a mesma coisa, os pais. Aí quando ela começou a perceber que ela estava dentro de um movimento de repetição, ela começou a procurar o quê? Um ângulo
do qual permitisse ela ter uma outra percepção e o estado de movimento. Lembra do estado de movimento que é necessário? Né? Isso, desse movimento, né, repetitivo. Porque o movimento ele tem que partir de um ponto para o outro e não ficar dentro de uma condição circular. Né? É movimento circular, mas contínuo, certo? Então, assim, quando a gente fala hoje de data limite, necessariamente essa concepção ela está muito mais ligada a outra questão aqui para vocês, que seria o quê? Ó, gente, eu não sei se vocês entenderam. O que foi dito sobre a data limite não mais se caracteriza para essa Terra. O que está dando agora a condição de data limite para essa Terra é o quê? Quarentena? Não. Fale. Salto quântico? Quântico? Numa outra realidade, né? Porque nessa. Vamos. Vamos lá. Oi? Uma postergação. Ó. Repare. A gente está hoje dentro de uma ideia de data limite, não é isso? Eu poderia considerar como um marco zero para a gente dar um outro salto, não quântico, mas um salto espiritual? Sim. Poderia? Vocês teriam essa impressão com vocês? Ou estariam ainda se relacionando com a ideia de realmente o planeta entrar num processo totalmente diferente? Pai, quando eu falei a quarentena, é no sentido de... Desculpe. No sentido de que, nesse momento, o planeta vai passar a se integrar aos irmãos espirituais universais. Porque o que nós temos de informação é que a gente está isolado por conta dessa psicosfera que a gente tem trabalhado. Isso. Muita densidade. Isso. Para que não haja um desequilíbrio no restante do universo. Isso. Inclusive foi uma citação sua, que por conta do desequilíbrio da nossa realidade, que a gente não podia interferir na evolução dos demais. E por isso foi criado um espaço onde ficamos isolados. Então, o que se entende também, um outro ponto de visão, é que nesse momento da data limite, vai se quebrar essa quarentena. Ou seja, vai romper essa bolha que nós estamos separados. Isso. Não é romper no sentido de desfazer. É de dar a oportunidade de vocês se perceberem como seres capazes, evoluídos, inteligentes. Porque assim, gente, se eu não me enxergar desse jeito, como é que a energia vai se movimentar? Me expliquem. Aí vocês estão presos dentro de uma terra que ela lhe diz que você realmente é material, que você não presta, que você é uma pessoa incapaz, que você não consegue fazer um copo. E aí assim, aí eu digo, meu irmão, você, minha irmã, é capaz. Você, pai Antônio, você tá falando isso para engabelar, né? Você tá me engabelando. Eu não consigo não. O senhor tá falando isso, eu não sei nem porquê. Eu nem devia estar aqui. Aí começa, né? Aí vai Antônio, com licença. Tem os mentores, né, que trabalham com terapeuta, e aí eles criam técnicas e resolvem em uma sessão essa questão da autoestima, você não serve para nada, você não é nada, resolve em uma sessão. Mas olha, calma aí, porque não, desculpa, não é. Eu entendi o que você falou, mas a gente está falando assim, dentro de uma dimensão espiritual, né? Porque assim, Pra mim tá o quê? Tá tudo junto. Quando eu cuido de alguém, eu vejo. Não, eu entendi. Eu não estou descaracterizando o que você está fazendo, não é isso não. Eu digo assim, aquelas pessoas que elas, por motivos outros, estão dentro de um processo de obsessão, né? Então, para chegar naquele nível, ela se flagelou muito, né? Então,
aquelas pessoas que tomam remédio, né, tarja preta, elas criaram um mundo onde ela é rejeitada, ela é incapaz, então mesmo às vezes a gente, como o povo fala aqui, né, empoderando ela passa um tempo, depois volta tudo de novo. Aí, assim, né, eu tô falando assim porque é o que a gente vê, né, porque se realmente, de fato, conseguisse resolver isso de uma forma assim, não teriam tantas pessoas com reincidência. Aí não é porque você foi incapaz, é porque você fez a sua parte, mas ela não fez a dela, que era acreditar no que você considerou como verdade na vida dela. Entendeu? Então, assim, a gente só está pegando um recorte, tá? Não é... Então, é nessa forma, gente, que se vocês refletirem, aí você vai dizer assim, poxa, realmente, me disseram que eu sou um cara inteligente, mas eu não acredito. Então, essa condição espiritual, ela vai muito além do que a gente aprendeu como certo ou errado, se aquela pessoa presta ou não presta, se eu vou por ali, eu vou por aqui, vai muito além disso. Então, quebrar essas barreiras é justamente sair daqueles 8% para 100%. Mas, dentre um ponto e outro, você vai vivenciar coisas que outras pessoas não vivenciaram, certo? E aí, elas vão começar a olhar para você de que forma? Diferente. Se você não tiver a capacidade de sustentar essa ideia de transformação, o que você acaba voltando para os 8%? Vocês estão entendendo, gente? Ou não? Essa questão cíclica, onde as pessoas realmente não conseguem sair dessa rotina, muitas vezes sombria, e quando ela reflete sobre isso, e diz assim, mas eu não consigo evoluir, e a partir daí eu entro em depressão. Como é que o senhor enxerga isso dentro desse contexto? Boa pergunta. Vocês sabem que olhar espiritual é um pouquinho diferente do material, né? É diferente. Então, assim, quando a pessoa vem, a gente consegue perceber, além da condição material, as dimensões que aquilo pode levar, né? E aí, você precisa fazer trabalhos, né, que a gente conhece, tratamentos, tudo, para poder dar à pessoa a condição dela respirar de novo. Porque, às vezes, diante dessas coisas, ela fica absorvendo pensamentos outros e não criando os dela. Então, quando você absorve pensamentos outros, você acaba desconstruindo aquilo que você é e você acaba aceitando aquilo que dizem. Exatamente. E aí você fica paralisado. Essa paralisia é a depressão. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente está hoje tratando, referente à data limite, é muito mais para vocês refletirem do que imaginar que a Terra vai virar de cabeça para baixo. Não, gente. É verdade. Porque assim, quando falaram de data limite, o que vocês pensaram? Sejam sinceros. Aí, o que mais? O tsunami, o que mais? Certo, mas sinceramente, quando se fala de data limite, o que vem na cabeça assim rápido? Depois que. Destruição, o que mais? Oi? Não é como se fosse um mundo expurgando que é, sei lá, trigo e joio? Não seria isso? Para mim, a data limite é regeneração. Certo. Aí você pega, tem essa, né, como o irmão falou, regeneração, né? A separação do trigo do joio. Isso. Já vem acontecendo há muito tempo, né? Gente, é aquela coisa assim que a gente precisa.
essa questão do celular, você está falando do celular, não foi? Celular, aquele aparelhinho, né, querido? Essa questão do celular, hoje, observando com um olhar espiritual, é totalmente atrasada. Aconteceu dentro de um processo de atraso. Isso já era para ter acontecido muito antes, né? E aconteceu tardiamente. Quando lançou o filme Star Trek? Mais ou menos naquele tempo ali. Era para já o celular já estar dando esse... Aí tem esse atraso, né? Aí, por exemplo, Chico Xavier, dentro da sua linha de destino, cumpriu o destino dele. Pessoas, outras, que deveriam cumprir o seu, não cumpriram. Ou seja, realmente não houve a possibilidade de já estar a coisa acontecendo de outra forma aqui. Aí se a gente for parar para refletir, está realmente existindo um atraso, né? Porque desde a época que surgiu Einstein, Tesla, pessoas, né, com uma capacidade intelectual muito avançada, era para se absorver todo esse conhecimento e dali em diante o mundo ganhar outra condição, diminuir de massa e tudo. Essa situação que você colocou, que ele já tinha visto, já se tinha uma ideia necessariamente de como a gente comentou, né? Já se percebeu o tempo e espaço, né? Mas sabe-se que a humanidade às vezes, por motivos outros, não consegue atingir certas questões que são necessárias para poder alcançar o nível evolutivo necessário. Então, como foi até no filme de Lucy, tem, meu filho? Pagodete, filme de Lucy, ela comenta assim, né? A humanidade se baseou em que 2 mais 2 é 4, certo? Mas, olhando dentro de lógica, nunca foi. Então, se aproximou, vamos dizer assim, saiu de um ponto para o outro, para poder a humanidade conseguir entender as coisas e aí, a partir dali, passar para outro estágio. Mas, para esse estágio, de fato, ele acontecer, eu preciso que você também entenda o que realmente significa uma evolução espiritual. Senão, a gente vai continuar do mesmo jeito. Porque, às vezes, eu me acostumei tanto com aquela forma de pensamento que eu não possibilito outra fazer parte de uma reflexão. Sem querer sair da zona de conforto. Mas, imagine, aí você fala assim, não, pai Antônio, mas será que dessa forma realmente não está equivocada? Dentro de um ângulo material pode até estar, mas espiritualmente não. Então, você conseguir trazer essas duas condições para a vida de vocês, aí vocês vão começar a entender o que significa de fato uma evolução espiritual. Porque, imaginem, você vê certas coisas. A gente evoluiu, a gente, sim, evoluiu. Mas, por outro lado, vocês conseguem perceber que existe um outro plano para que tudo dê errado? Vocês conseguem perceber isso? Só que esse plano é tão sutil que ele faz você entender que isso aqui tudo é real para você. Oi. Isso, eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Deixa eu chegar para cá. Aí o que acontece? Aí você pega, tem uma questão espiritual para resolver. Não é isso, meu filho? Sim. Tem pessoas que estão sendo obsediadas já na possessão e nem sabem disso. Sim. Nem sabem. Para ela, tudo aquilo ali é normal, a vida dela está maravilhosa, ela se vê linda, mesmo quando chega na questão espiritual, que se manifesta, aí a coisa muda. Não foi o que a gente observou outro dia? Foi isso, meu filho? Aí o ser, quando me viu, disse, não se meta, eu vou levar ela. Foi isso? Aí, claro que não vou entrar
em conflito com ninguém. Tô velho, não tenho mais força. Aí você usa o que, gente? A sua inteligência. Você vai ficar, não, você não presta, que sua mãe... Não. Não, é assim que é brigar, né? Você não vai. Oi? Isso. É um processo estratégico. Aí um irmão, né? Um irmão material. Pô, Antônio, eu vou usar o amor com ele. Eu digo, meu filho, hoje em dia, me perdoe, não fala essas coisas mais comigo, não. Aí ele, não, que eu conheço ele, gente. Não entenda como uma coisa ruim, não. Que eu conheço ele. Sinceramente, quer ver? Ah, Antônio, você não gosta de mim, não gosta? Quando você veio de lá pra cá, até chegar aqui, quantas pessoas você xingou? Um bocado. E que amor é esse? Gente, aí você chega, diz assim, não, eu tenho amor, vai falar com você desse. Sabe o que ele faz? E fica lá, ó. Mas que otário! Ele pensa que a gente não sabe o que ele faz, não. É assim que eles fazem. Aí, tem vezes que a pessoa vem, né, claro. Aí você pega e diz assim, mas Antônio, por que isso? Porque, gente, eles estão estudando praticamente o tempo todo. Eles conseguem entender o comportamento de vocês. Eles só fazem isso. Pronto. Aí você, para poder criar um contraponto contra isso, tem que fazer o que também? Não é estudar bastante não, desculpe. Também. Mas além disso, o quê? Entendeu o comportamento? Não. Calma. Se perceber como ser espiritual. Despertar. Por quê? Quando ele vier falar. Oi? Não, sim, mas é aquela coisa do dia a dia. Por exemplo, alguém lhe ofendeu, você não ficar com raiva dela. Alguém lhe maltratou, você não ficar com ressentimento. Isso é construir esse comportamento para quando ele vir, aí você, olha, eu tenho autoridade sobre você. Eu não estou aqui para lhe maltratar, eu estou aqui para lhe ajudar. Aí a pessoa, você reconhecer isso. Eu tenho uma sugestão que pode ajudar. Não, foi só um. Não, eu sei, em cima desse exemplo. Assim, quando a gente está passando por alguma situação que nos deixa irritado, qualquer coisa parecida, aí a gente pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Sabe? Perfeito. Sair daquela, sabe? Daquela coisa que eles estão querendo que a gente, daquele jogo, sair do jogo. Isso. E ver de fora, pra que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? Qual é a lição? Mas quando você consegue ver a lição, você sai automaticamente, automático mesmo. não, mas eu vou pedir permissão. Eu não sei se ele não deixar não, né? Para desencarnar você temporariamente. E você me acompanhar um pouquinho. A gente não está conversando aqui? Bonitinho? Basta botar o pé lá fora. Esquece tudo. Aí você fala assim, pô, Padinho, você está sendo muito radical com a gente. Eu estou sendo verdadeiro. É diferente. Porque, às vezes, né, diz assim, não, o senhor é muito amoroso aquele dia. Não, eu estou sendo verdadeiro. Aí, se você se incomodou, o problema é de quem é? A pessoa precisa fazer o quê? Ou refletir, como você disse. Pô, eu tenho que aprender o que com isso? O que foi que... Por que isso aconteceu? Será que tem coisas que eu preciso ainda transformar? Né? Porque, imagine, a gente precisa entrar numa concepção de quê? Porque assim, ó, nosso amigo, Miguel é meu amigo hoje, né? A gente fez as pazes, a gente, né? Miguel é meu amigo. Aí ele, Antônio, você não fala nada pra gente, fica me enrolando, tomando água de coco, destruindo meteoro e dando risada. Eu falei, Miguel, eu falo, só que você não entende. Aí, não, né? Eu falei, filho, não falei. Aí ele disse, não, pai Antônio, você não fala, eu falo sim. Se você prestar atenção aos detalhes, eu falo sim. Só que assim, eu não posso chegar aqui
Miguel não, meu irmão. Meu irmão, você se considera uma pessoa já evoluída, né? Um exemplo. Não é isso? É, sim, pode ter certeza. Eu disse, vem cá, você já parou para analisar como é que depois você fica julgando as pessoas? Não, quem disse o senhor? Ali é uma reflexão minha, ó. Ali é uma reflexão minha. Observe. Aí eu disse, não, meu filho, mas olha, quando a gente faz isso, não, o senhor deve estar equivocado. Sabe de uma? Eu nem vou mais ficar aqui com o senhor, vou embora, vou para outro lugar. Ó, né? Se incomodou. Aí passa 5 anos e volta. Então, Antônio, naquela vez que o senhor falou comigo, hoje que eu vim entender. Não, claro. Mas se ele voltar e não me encontrar. Não, gente, a gente está falando assim, mas reparem, quantas pessoas, sei lá, cuspiram na cara de Chico, disseram que ele era mentiroso, que aquilo era uma farsa, tiveram a oportunidade de voltar e pedir desculpa a ele. Olha o que eu estou falando assim, né? Aí você fala assim, poxa, será que Pai Antônio fala aquelas coisas realmente é verdade? Aí eu digo assim, olha, eu estou aqui para compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi ao longo dessas encarnações, viagens astrais, e cada um vai ter que fazer uma reflexão e tentar entender o que eu estou passando para vocês, não é assim? Porque, independente, tem pessoas que falam, pô, eu não sei se o Pai Antônio tem esse poder todo, se ele tem... Gente, essas coisas não me incomodam. Aí você fala, não, é só uma maneira de falar assim, né? Porque eu cheguei a um entendimento de que um relacionamento não é só para ele estar ouvindo coisas boas, não. Porque ele está sendo, como é? Criando uma lacuna dentro dele, não é assim? Então, se ele de fato sente isso, ele tem que falar. Não é assim? Outra coisa é ele não sentir, não. Eu acredito em Pai Antônio fielmente. Ele sente isso. Mas tem gente que às vezes fala, mas não sente. Aí você vai lá, né? Aí fica com aquela coisa assim, achando que eu vou maltratar, que eu vou... Não, eu vou tratar da mesma forma ou até melhor para demonstrar que ela está sendo verdadeira com ela. Então, o que a gente hoje se reúne, né, nesse tempo, está aqui, já está em casa, tomando chocolate, agarradinho com quem, né, de direito, essas coisas. Mas não, está aqui tentando se melhorar em algum aspecto da sua vida, não é isso? Então o que acontece? Será que eu estaria aqui falando coisas sem sentido? Pronto. Aí, por que eu estou falando isso? Porque assim, olha, eu gosto de falar de filme, né, Miguel? Porque filme tem aquelas partes lá do filme e aí você fica associando, né? Vocês lembram de Invocação do Mal, que eu sempre peço para assistir? Tem uma parte que a obsessora, ela troca ectoplasma com a encarnada. Você lembra dessa parte? Sim. Vocês acham que aquilo não acontece com vocês, não? Sim. Pai Antônio, você está falando isso, que é um absurdo, e que não podia, assim. Eu não falo e eles fazem você de peteca. Fazem sim. Aí eu digo assim, sim, mas o senhor não tinha que proteger a gente, nossos protetores, né, o mundo todo, né? Sim, nós estamos ali para lhe proteger. Mas você pediu por isso? O que é pedir? Pedir assim, ó. Eu pego, né? Sei lá, um amigo meu está precisando de ajuda, né? Aí eu tenho condições. Não estou falando, né? Eu tenho condições. Eu vou e ajudo ele. Mas eu já fico naquela coisa assim, será que ele vai me pagar? Puxa, ou não devia ter dado. Gente, é assim. Não fique. É assim. Aí chega, né? Ah, mas eu faço caridade.
sendo sincero, essas duas situações lhe qualifica como uma pessoa que fez caridade? É um diálogo. Não. Uma coisa é chegar assim, tome fulano, não se preocupe não. Pronto, você foi. Outra coisa é você dar e ainda ficar. Então assim, essas pessoas, elas têm que refletir sobre a condição de estarem ligadas com energias metálicas e que precisa existir uma transformação nisso. Porque geralmente vão existir pessoas procurando essa pessoa para pedir dinheiro. Gente, ou você é, ou não é. Não tem negócio de no muro, como é que as conversas mesmo aqui? Não tem negócio disso não. Então, se você está se espiritualizando, você tem que começar a pensar nessas coisas. Porque se for seu destino ajudar aquela pessoa sem esperar retribuição, você está cumprindo com o seu destino? Vai chegar algum tempo que você vai passar por um efeito de causa e não vai entender o porquê. Mas, Pai Antônio, eu ajudo todo mundo, eu estou aqui de segunda a segunda, do seu lado, do lado de quem for aqui, como é que pode? Aí agora o senhor disse que não consegue me ajudar. Aí como é que eu vou explicar para ela que lá atrás ela deveria ter feito um monte de coisa e que agora eu não posso intervir? As escolhas. Sim, mas já passou, ela tem que passar por efeito. Eu vou conseguir tirar, eu vou conseguir aliviar para ela refletir, para a coisa dar uma brandada. Mas de fato, ela não vai passar por efeito? Vai. Não é assim? Hã? Vai precisar passar. Aí você fala assim, poxa, como é que pode? Eu tenho tantos protetores, tantas coisas e deixaram fazer isso comigo. Nenhum momento houve uma reflexão do que eu deixei de fazer para que isso acontecesse. Houve? Aí eu sempre estou procurando o quê? Algum culpado. Vai falando muitas vezes que a pessoa passa muito menos que poderia passar. Não, eu nem entrei nesses méritos para não. Porque assim, quando você faz caridade, um exemplo, né, que a gente já sabe, né? Era para perder um braço, perde o quê? Um dedo. Ainda chega lá, como é que pode, meu Deus? Aí você olha assim, irmã, olha, calma. Não, porque não é o senhor que está faltando um dedo. Não tem como falar, ela, olha, era para você perder o braço, mas você perdeu o dedo. Ela não vai querer saber, gente. Só depois de muito tempo que talvez consiga entender isso. Porque não é aquela história, quem sente a sua dor é que geme, né? Mas se eu ficar carregando isso a vida toda, eu vou entender que era para eu perder um braço e perder um dedo? Aí eu posso dizer que isso está impregnado em você, não é assim? Então, tem coisa assim, gente. Por isso que a gente está chamando a atenção nessa data tão especial, para a gente realmente parar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que hoje eu vou dar um abraço à minha irmã, na minha mãe, no meu irmão. Vou falar o que eu sinto. Tem que fazer isso. Se não consegue agora, vai treinando. No espelho. Não pode pentear o cabelo? Fica lá, conversando, treino. Tem que fazer, gente. Porque assim, olha, se nós não esticarmos os braços, a gente não vai conseguir entender as coisas. E sempre vai achar que o que eu determino como verdade é o que deve prevalecer. E tem coisas assim que eu fico até assim, abismado, porque a pessoa, ela defende o seu ponto de vista e consegue convencer os outros a acompanhar o que ela pensa. Então, é aquela historinha assim dos burburinhos, lembra? Por exemplo, aconteceu um fato, aí a pessoa, rapaz, eu não acho justo aquilo. E aí, impregna a pessoa de elementos para também dizer, realmente, eu não acho justo. Em nenhum momento parou assim, poxa, será o que foi feito não tinha um sentido para mim e eu não consegui enxergar? Aí o que prevaleceu para mim foi o meu ego? Aí eu digo assim, será que vocês têm a capacidade de fazer essa reflexão?
Então, o interessante é o que? A gente parar, refletir, perceber assim, né, que, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou para lá, para aquele lugar, e vou ajudar as pessoas, depois eu saio, eu vou para minha casa. Sim, mas qual é o sentido disso? Foi eu que escolhi? Alguém disse que eu tinha que fazer? De fato, eu sinto um sentimento quando eu saio daqui, poxa, hoje eu saí assim, realizado. Não ganhei nada, aparentemente, mas eu me sinto assim, uma pessoa feliz. Eu vi o sorriso de um paciente que me deixou assim, em outro mundo. Então, são questões assim, que você precisa assim, poxa, olha, eu fiz uma pessoa sorrir. Eu vi a pessoa dizer assim, olha, hoje eu estou bem, graças a você. Não é vaidade não, gente. É uma constatação. Então, tem questões, gente, que a gente precisa estar realmente preparada para alcançar de uma forma muito maior, muito mais ampla, essas questões que a gente está aqui comentando. Porque eu posso chegar aqui, contar tudo da minha vida, passar todo o beabado que eu sei, magia, mas vai adiantar se você moralmente não mudou? Não. Hein? Vai adiantar? Aí às vezes o pessoal, não, pai, então você está escondendo as coisas, tem que falar assim. Eu vou falar, mas o básico, você está entendendo? Hein? Está entendendo? Tem que começar a entender o básico. Mas sim, mas é essa a questão. Mas vocês conseguem entender? Porque assim, ó, a gente fala o básico. Não está se exercitando, está entendendo? Não. Então. Falta laço moral. Você entendeu? Aí fala assim, ah, mas senhor, eu posso falar tudo que vocês quiserem. Vocês podem trazer, desculpe, tudo que eu aprendi dentro do conhecimento, desculpe. Aí assim, falo, mas intimamente eu vejo que vocês não evoluíram. Vai adiantar eu ficar falando? Eu tenho que voltar, né? Para aqui pro quadro. Ó, o que foi que o moço disse? Eu quero ganhar a Mega Sena, mas eu não acredito que eu vou ganhar. Como é que eu vou ganhar? Hã? Não, foi um vídeo, né, que a gente viu aqui. Então assim, aí o povo diz assim, pai Antônio, você pode me dar uma Mega Sena? Posso te dar, mas você não vai ganhar, porque você não acredita. Não, eu tô mesmo. Quer anotar aí? Eu quero. Ó o teste, meu filho. Eu quero. Pode usar. Ó o teste, meu filho. Ó, o povo, tudo sendo reprovado. Pai Antônio, não, tô brincando. Ó como era pra ser. Pai Antônio, espiritualmente, se eu tiver merecimento, eu vou ganhar. Se não, eu não vou. Né? Eu vou perguntar, pai, como é que eu faço para ativar as minhas outras fitas de DNA? Ah, pronto. Vamos chegar nesse pontinho aqui. Antônio, aproveitando, o senhor tem sempre nas suas palestras nos falando que nós estamos incompletos. E isso é uma condição hoje que cria toda uma dificuldade desse despertamento desse olhar espiritual. Paralelo a isso, a gente tem informação de algumas histórias aqui no planeta onde dizem que houve questões genéticas que modificaram, questões de extrativismo mineral, a história do Ente, do Enil, fala-se muito em reptilianos, draconianos. Eu queria que o senhor fizesse nessa data hoje uma apanhada para que a gente tivesse uma ideia do que é realmente, inclusive colocando-se esse processo de evolução na Terra, com tanta dificuldade que a gente enxerga dessa forma. É um processo normal de evolução dos seres humanos em outros planetas, ou isso aqui realmente foi uma anomalia? Ó, vocês ouviram o que ele falou, não foi? Não? A gente tem acesso a algumas informações que aqui no planeta, do início, né, da colonização, né, do desenvolvimento, nas passagens do mineral para o vegetal, para o hominal, que esses seres chegaram aqui no planeta e escravizaram os humanos que tinham aqui na época, no seu processo de desenvolvimento normal. E para que houvesse essa dominação e pudesse trabalhar nas minas
para extrair ouro, para que eles pudessem pulverizar lá no planeta onde eles já tinham acabado com a atmosfera deles, e eles precisavam dessa proteção mineral para que eles continuassem sobrevivendo no planeta deles. Eles saíram como piratas, fazendo extrativismo de mineral em outros planetas, porque no deles não tinham mais. Resultado, chegaram aqui, pegaram os humanos que estavam evoluindo e escravizaram, mexeram no DNA, fizeram mutações genéticas para que houvesse uma dominação e eles pudessem trabalhar como escravos. De lá para cá, nós tínhamos 12 fitas de DNA e passamos a ter 2 fitas apenas. De lá para cá, a gente tem notícia de que estamos na 5ª raça, ou seja, por 4 vezes a humanidade foi extinta, sem conseguir dar passos evolutivos, justamente por conta dessa condição da gente de ter uma percepção muito limitada. Então a pergunta que eu faço para o Antônio, os 8%, se essa é uma condição peculiar do nosso planeta, se em outros planetas, em outros orbes, o desenvolvimento também acontece dessa forma, ou tudo isso é mais um holograma para que a gente tenha essa história e fique aqui revoltado, fazendo guerra planetária, achando que nós somos injustiçados, né? Que fomos esquecidos por Deus, por que mexeram no nosso DNA e me atrapalharam minha evolução natural, enfim, essa é a pergunta que eu tenho para o Pai Antônio. Entendeu? Ou falei muito de novo? Porque é uma história comprida, gente. Olha, eu vou só sintetizar, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma palestra sobre isso. Pode ser? Pode? E aproveitando, e aproveitando também, porque o que está muito na moda agora é a corrupção da humanidade a questão da inteligência artificial. Tem se falado muito sobre isso e eu gostaria... Não, vamos fazer então 2 palestras, né? Se abordar essa questão. Ó, o que eu tenho vontade, na verdade, é fazer uma palestra sobre o limbo. Lembram do limbo? Sim. Limbo. Sobre os signos zodiacais. Umbral. Tá? E... As terras, isso, paralelas. Mas assim, diante das circunstâncias, aí a gente volta um pouquinho e aí vai trabalhar isso que nosso irmão colocou, né? E aí assim, eu vou falar um pouco, mas necessariamente a gente vai precisar mais de tempo, né? Para poder se debruçar em relação a tudo isso. Ó, gente, vocês sabem, até na linguagem do que ele faz mesmo, né? Que ele me falou outro dia. O que não é proibido... É permitido. Então, o que chegaram aqui oferecendo coisas, aceitou, deixou se submeter a um estado de submissão, certo? Assim, é isso. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, senão perde a graça lá na frente, né? E vou pedir depois a vocês, né, uma ajudinha, que a gente está precisando ajudar uma pessoa. Aí nesse dia todo mundo colabora com uma quantia. Precisa estipular? Mas a gente vê o É para ajudar uma pessoa que eu até pedi ao irmão. Uma pessoa da casa que está em necessidade financeira e de saúde, inclusive. Aí a gente vai ajudar ela. Vai combinar com o Antônio para fazer uma palestra, né? Caprichada. Caprichada. Aquela ideia, Patrícia, que eu passei para você, pode entrar nessa aí também. Isso. Aí assim, ó, o que não é proibido é permitido, né? Voltando. Aí assim, gente, ó, em Marte, anteriormente a tudo isso que vocês estão vendo aí, Marte que ocupava o lugar da Terra. Certo? Vocês têm ciência disso? Que Marte ocupava o lugar da Terra. E a Terra era o 4º planeta do Sistema Solar. O senhor falou isso já para mim. Não, mas vocês já estudaram sobre isso? Ou já ouviram? Quem falou não? Naí. No final foi Naí. Tá. Mas pesquisando vocês vão encontrar assim algo, né? Próximo. Então Marte era um planeta assim, evoluído, tinham pessoas inteligentes, pessoas capazes, e aí começa, né?
E aí, esses seres começaram a se infiltrar em Marte. Vocês estão entendendo, né? Sim. Infiltrar em Marte. Se infiltrando em Marte, eles instigaram, é assim que fala? Instigaram pessoas a entrar em conflitos ideológicos, aqui que vocês entendem, certo? E aí começou a existir uma guerra mesmo lá, assim, fora do comum, né? Como aqui que vocês têm guerra nuclear. São guerras nucleares, mas com energias e potencial. Né? Isso, né? Que é capaz de dizimar tudo. E aí começou lá o negócio pegar fogo. Quando a poeira baixou, se percebeu que Marte não poderia mais continuar como um terceiro planeta do Sistema Solar, pois a condição que ele ficou estava interferindo nesse quadrante de universo. Então, é como se, sei lá, vamos olhar assim para entender. Se uma célula morre, não começa a entrar naquele processo de câncer? Já ouviu falar disso? Então, é a mesma coisa no planeta. Se ele está morrendo, metástase, se ele está morrendo, aparentemente, você tem que posicionar ele em outra condição para que o planeta que ficar no lugar dele dê a condição a ele de se sustentar e se renovar. Até aí tudo bem? Pronto. Então, muitos seres que não comungaram, né, não queriam guerra, vieram para a Terra. Muitos seres de lá, de Marte, vieram para a Terra. Esses seres que se infiltraram em Marte já sabiam da condição que a Terra apresentava, por ela já estar se formando. É como se fosse assim: ouro está aparecendo, diamante, metal, porque a Terra não está se terraformando, né? Porque aquela condição inóspita, tudo, ela provoca essas misturas de gases, de aquelas coisas todas. Química e física, lembram? Sim. Sabe? Então, eles conseguiam entender que a Terra, se posicionando no lugar de Marte, esse processo iria se acelerar. Que processo? Dos minerais, tudo se fundir a ponto de serem coletados. Tá? Acelerar a condição de vida na Terra. Isso. O surgimento da vida na Terra. Exatamente. Baseado nisso tudo, lembram que vinham seres de lá de Marte também, vinham seres de outro planeta, Capela, Pererê, Parará. Lembra essa história? Pronto. Chegando aqui, eu posso dizer que nem todo mundo tem a condição de consciência necessária para entender as coisas de forma objetiva. Posso? Sim. Vocês estão vindo de outro lugar? Todo mundo se acha, né? Assim? Não, se você refletir com calma, vem com todo mundo para cá, se acha, né? Assim, pronto. Eles fizeram o quê? Olha, eu vou fornecer a vocês tecnologia, conhecimento, bererê, barará, tudo isso em troca de vocês cederem a condição de a gente coletar esses elementos e não exaurindo o planeta da forma que, né, se fala, e deixando para vocês uma parte, uma troca. Porém, para vocês suportarem essas mudanças de trocas, né, que eles falam, nós teremos que alterar o DNA de vocês. Até aí, tudo bem? Oi? Suportar teria que alterar o DNA? Não, eles... Cabelou, rapaz. É um que assim, ó, que faz concurso nativo na Amazônia. Assim, ó. Vamos dizer que eu preciso pegar um cobre, mas a minha matéria ainda não possui cobre. O que vai acontecer? Não, o corpo de vocês, gente, tem elementos. Ferro, cobre, zinco, não tem essas coisas? Então, por exemplo, se eu for pegar no zinco, sendo que eu não tenho zinco, meu corpo entra em que processo? Desagregação molecular. Repulsar. Entenderam, gente? Ou não? Tá confuso? Então, Oi? Tá o quê?
Ah, tá claro, desculpa, minha filha. Aí assim, ó. Aí eu tenho que mexer no DNA de vocês para justamente implantar esses elementos para que vocês, dentro de uma situação de entendimento, colaborem com a gente. O povo se ilude muito fácil, aceitou. Ou seja, não foi nada feito com a faca no pescoço, foi? Foi o início da matriz, né? Aí. Isso. Então, o que não é proibido é permitido. Porque eles infringiram as leis? Não. Você, minha filha, por que o caladinho assim? Hã? Porque há controvérsia, né? Não, Você sim. pegar um pobre simples e ignorante. Não, sim, gente, eu sei. Inocente. Mas foi todo um trabalho construído. Não foi naquele ponto. Não sei se você está entendendo. Foi quando, ó, gente, presta atenção. Vieram seres, Capela, esses irmãos passaram por esses planetas. Essas pessoas que chegaram aqui são pessoas consideradas capazes. Vocês estão entendendo agora? Ou não? Mas o aspecto material, né? Sim. E o aspecto espiritual? Não, ainda estava em desenvolvimento. Mas Então, aí o que acontece? Quando ele mexe numa geração, a outra também não é afetada? sim. É nesse sentido. Pai, mas a gente tem informação de que Lemúria, Atlântica, Não. foi num outro momento, ou seja, esses seres que você está falando, que já tinham, digamos, uma consciência, uma evolução, para uma compreensão de saber o que estava barganhando, esses seres da informação que eu tenho é que chegaram depois. Eles fizeram isso por um indicativo, Deus primitivo, não está nem Não, entenda. no princípio nominal. Ó, gente, eu não era para falar isso não, mas eu tenho que falar. Miguel, olha, presta atenção. Vamos dizer que na cabeça de vocês não conseguia entender como é que uma pessoa inteligente consegue se deixar submeter a certa coisa, né? E aí se projetou imagens a dar a entender que as coisas aconteceram dessa forma. Eu perguntei se seria mais um holograma, Isso, para a gente ficar viajando aqui na Terra. Não no sentido de privar vocês do conhecimento, mas que eles só seriam revelados adequadamente quando vocês tivessem a capacidade de entender. Porque imagine, aqui pode fulano deixar aí. Fica meio um negócio meio estranho, Engabelar assim. né? Mas assim, se ele já vem fazendo um plano assim, há anos-luz, será que eles não iam ter êxito? Iam, gente. E aí, assim, essa ausência dessas outras fitas, elas realmente provocam uma disfunção na realidade de vocês. Mas aí entra aquela história que a gente conversou, lembram? Nada se perde, tudo se criou realidades paralelas com consciências para vocês desenvolverem essas fitas paralelamente. Entenderam ou não? Então, esse é o objetivo das Realidades paralelas. Então, assim, acelerar a evolução de vocês. Então, assim, aparentemente, hoje, Haroldo, que está ali olhando para mim, tem 2 fitas. Mas as demais consciências têm outras fitas que completam as 12. Deu para entender, gente? vai se fundir, né? Assim, aí isso. Aí elas vão se integrar em um determinado ponto e aí voltar para o marco zero do que você. Isso. Aí você fala assim, então, Antônio, essa conversa é de doido. Eu também acho. Mas eu fiz isso depois. Mas foi o que aconteceu aqui. Para não deixar que eles dessem, vamos dizer assim, tivessem êxito, que a ideia, gente, era eles voltarem. Eles lançou a semente e oi? Era por eles voltarem, encontrarem vocês num estado mais primitivo, mais uma coisinha meia boca, como falar assim, e fazer tudo de novo. Só que a espiritualidade é inteligente, o que ela fez? Ó, a gente não vai permitir a coisa caminhar do jeito que eles querem. Eles não infringiram as leis, mas a gente também não vai infringir nada. Infringiu? A gente não mudou vocês. A gente lhe deu
a condição de quê? De expansão. Não é assim? Tempo, espaço. Dentro do espaço, eu posso criar dimensões. Ah, então essa briga aí é de peixe grande. Peixe grande. Mas vocês não estão desassistidos. Só que assim, eu vou e volto, né? Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, se sua mãe brigar com você, perdoe ela. Ah, pai, não. Se eu estou falando que você está do outro lado. Quem está aqui sou eu. A carne é fraca. Como é que as consciências vão se entregar desse jeito? Aí eu tenho que ficar aqui de castigo. Não, é bastante. E gosto do castigo, eu gosto. Ó, gente, vocês entenderam o que a gente conversou aqui hoje? Que não era nem pra eu estar falando. Tá gravando aqui, ó. Agora eu tô ferrado. Ó, vocês entenderam o que nós conversamos aqui hoje? Sim. Por que eu vi um simbucho? É isso que me deixa até. Vocês, apesar de existir ausência de fita, existem realidades paralelas, que existem outros Haroldos. Às vezes nem tão bonito, nem tão. Mas é Haroldo, do jeito dele, lá. E a ideia da gente trabalhar a condição de ajuste, de realidade de tudo, é justamente equilibrar essas realidades. Lembram? Sim. Que a gente precisa fazer esse trabalho é nesse sentido. Aí o outro, o ajuste de alma, é justamente você se reconhecer como uma trindade. Porque você vive numa escuridão que nem sabe do que isso existe. Com certeza. Entendeu? Então, essa questão, gente, como foi igual aos egípcios, lembra que eu falei com vocês? Gente, essa história de que o povo carregou o mamute nas costas não existiu. Não tem condições de carregar aquele tipo de material humanamente, mecanicamente, não tem jeito. Foi usado materiais, sinergia, tudo isso. Só que assim, eles entenderam que a humanidade não estava pronta para entender esse conhecimento. Fizeram uma simulação mental de como seria até as pessoas estarem aptas a entender que o processo foi outro. Vocês estão entendendo, gente? Então, às vezes eu fico vivenciando uma ideia que aparentemente ela está dentro de um princípio, não de um fim. Aparentemente que foi feito errado, não, gente, não está errado. Eu posso começar com um pensamento primitivo e alcançar um pensamento mais evoluído. Não posso? Claro. Não é um princípio de Deus? Sim. Partindo de uma energia toda evoluída, chegou num ponto que ela não conseguia mais se expandir e ali ela criou um estado primitivo daquela energia. Mas o entendimento é que em sentido de extensão, não do que é menos ou mais evoluída. Vocês estão entendendo, gente? Sim, com certeza. Pronto. Aí esse princípio de energia, tem seres que conseguem manipular isso e fazer acreditar que você tem que ser um Neandertal e ficar na caverna e aquelas coisas todas. E tem seres que se deixam manipular. Se deixam manipular. Gente, tá interessante, tá, mas a gente vai continuar em outro momento. Mas nós temos que entender assim, qual é, assim, sinceramente, a nossa missão aqui. Evoluir. Contribuir para a obra geral também. Pronto. Eu posso ir mais longe? Não é cumprir o meu destino? E você sabe qual é o seu destino? Estou começando a saber. Pronto. Materialmente, você vai enxergar isso? Não, só se eu levar meu pensamento e levar meu Então, sentimento. a ideia de você estimular o seu lado espiritual é tão importante quanto você ganhar muito dinheiro. Perfeito. Mas pode ser duas coisas juntas. Pode, mas desde quando existam equilíbrio. Lógico. Tendo equilíbrio, você pode fazer tudo da forma que você achar que deve. De forma equilibrada. O que não pode existir é o quê? Desequilíbrio. Entenderam, gente? A desarmonia. Harmonia. A desarmonia não
pode existir. Não E se tiver harmonia entre o lado espiritual e o lado material. Ah, eu lhe abraço todo dia. O dinheiro que todo mundo quer, ele Flui. Olha, é o que a irmã está falando. É flui. Gente, é energia. Lembram? A gente comentou. O dinheiro possui energia metálica. Se você quer conduzir energia metálica, eu tenho que dar um toque de quê? Para ficar mais sutil. Então, é o que ela está falando aí. Viu? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que tenha contribuído. E aí a gente vai... Vamos conversar mais e mais e mais. Mas eu vou pisar no pé, viu? Que precisamos fazer uma reforma íntima.